Fala pessoal, nesse vídeo vamos ter uma aula de tape reading com um cara que está no mercado desde 2007. Então chega de papo e vamos pro vídeo. Opa, obrigado, agradeço bastante aí o convite. Espero poder ajudar o pessoal nessa parte de tape, mesmo desde o básico, né? Que essa é uma leitura um pouco mais diferenciada, né, do gráfico que a maioria das pessoas acabam estando acostumadas, né? Mas que pode ajudar bastante quem quer migrar para tape, quem quer fazer tape junto com a parte do gráfico também. Vou passar uma breve introdução mesmo na parte do tape reading, né? Isso daí, nossa, data de 1800 e carqueirada, né? Até uma história que a gente acaba contando, né? Um tape reading dos primórdios, né? Quando a gente teve o início ainda, bolsa, né? De Nova York, bolsa da Filadélfia, bolsa de Chicago, enfim. Uma leitura meio né? Um comentário meio, digamos assim, meio diferente, né? Seria, por exemplo, tem a notícia de uma empresa na Bolsa de Filadélfia que está quebrando. E aí o que acontece? Essas pessoas que estão ali informadas que essa bolsa, que essa ação, né, essa empresa X está falindo, eles acabam pegando um trem para uma outra cidade que também tem a bolsa, e lá na abertura do pregão, que é no final do dia ou no dia seguinte, né, por conta do fuso horário, eles começam a vender bastante essas ações, né? E as pessoas que ainda não têm esse conhecimento, essa ciência, né, de que essa empresa está falindo, começam, né, ver o preço despencando, começando a comprar bastante, e a gente vê que no final do dia o que acontece, a notícia realmente se espalha, e aquelas pessoas, aqueles investidores que acabaram comprando, né, achando que o preço realmente estava muito bom, ficam com esse prejuízo, né? E quem saiu na frente com esse movimento acaba tendo um bom lucro. Então, uma comparação, né? Eu sei que isso realmente é bem simples, mas é o que a gente faz aqui no tape. A gente pega ali as informações, seja de notícias, seja também o que está acontecendo no Times, né? Times in Trades, book de ofertas, enfim. E a gente utiliza isso daí a nosso favor, para que a gente possa, às vezes, se antecipar algum movimento, ou às vezes entrar realmente quando aquele movimento está iniciando. A parte de conceitos chaves que a gente tem aqui dentro do tape reading. Tá? Temos a parte de volatilidade. É muito importante que se entenda a volatilidade mesmo, que é a alternância do ativo, o quanto ele sobe, o quanto ele cai. Pode ser no dia, pode ser durante a semana, no intradia, mensal, enfim, toda aquela volatilidade, né? Então, para quem não sabe, via de regra, para a gente medir essa volatilidade, você pega tipo topos e fundos, você faz essa diferença em percentual, ou em pontos, ou em centavos, você vai medindo a volatilidade. A questão do fluxo, né? Ver ali o que realmente está acontecendo, quem está comprando, quem está vendendo. Isso daí acaba sendo importante, é um dos conceitos mesmo, talvez o mais importante de todos, dentro aqui do tape, para a gente realmente conseguir sair na frente da grande maioria das pessoas. A agressividade também, né? Por exemplo, a gente fala do fluxo, mas aquele player ou você identifica vários players vendendo bastante, você vai contando ali segundos, né, de agressão, de venda ou de compra, o que está acontecendo, para você ver se realmente tem uma agressividade muito forte ou se o mercado está mais morno, o mercado está mais devagar, tem pouca agressão, pouca compra, pouca venda, você vê que o mercado fica mais acumulado também. Um outro ponto é a intensidade. Isso daí é algo importante, poucas pessoas veem isso. Intensidade mesmo, aquele player continua vendendo, ou ele para e depois volta de novo. Como é que está esse ritmo, né? Então a gente entende mais isso como um ritmo do mercado. Como é que está o mercado?
né? Tá mais devagar, cadenciado, tá mais rápido. Uma outra parte é desbalanceamento, que também acaba sendo bem importante, desbalanceamento entre compra e venda, se tem mais compra, se tem mais venda, se tem buracos, né, que a gente identifica no book, lotes grandes, muito para cima do preço, lotes pequenos, enfim, então tudo isso acaba entrando. O tipo de atuação de cada participante ou de cada player, às vezes tem, no dólar principalmente, a gente percebe ali bancos com lote de 50, institucionais com lote de 200, então você percebe ali qual que é esse tipo de atuação do player. Às vezes você vê uns lotes quebrados, que às vezes pode ser stop ou uma urgência realmente daquele player, do banco, enfim, asset, fazer uma determinada quantidade de lote. Tu consegue identificar uma tendência do mercado, tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateral. Tá? Falando um pouquinho aqui de volatilidade e da parte do fluxo, é importante mencionar a questão do risco-retorno. Tá? Por que seria risco-retorno? Porque quanto mais volatilidade a gente tem um maior risco, mas também temos um maior retorno. Quanto menor a volatilidade, menor o risco e também menor o retorno. Eu gosto de mercado rápido, mercado para cima, mercado para baixo, aquele mercado que acaba se movimentando bastante. Por que isso? Porque eu gosto de fazer minha operação e saber logo de cara se eu estou certo ou se eu estou errado na minha posição. Eu não gosto daquele mercado muito cadenciado, principalmente, né, quando você tem bastante lote, né, mais contratos. Então isso, quando você está com uma posição bem mais cheia, se você pega um mercado que está muito devagar, isso pode te trazer um certo desconforto, porque quando o mercado ele fica muito lento, de repente ele começa a ir um pouco contra a sua posição, e aí você não consegue estopar, ou às vezes você estopa, o mercado volta. Então, tem algumas particularidades no mercado menos volátil que eu particularmente não gosto muito. Eu gosto de mercado realmente mais rápido, aquele mercado que vai direto e volta. Esse mercado acaba sendo melhor exatamente porque você sabe se você está certo na sua posição ou não. Tá? Então ali você consegue estopar mais rápido, você consegue entrar mais rápido também, né, nesse tipo de mercado. E a gente sempre tem que medir também o retorno. O retorno é importante, porque não adianta a gente só ter o risco, né? O risco ele é o conhecido, o que a gente sabe. Então, quando a gente entra numa operação, a única parte que a gente sabe é a questão do risco. O retorno a gente não sabe. O retorno diz que a gente ouve até de banqueiros, né, gestores, que o retorno pode ser infinito. Agora, o risco não. Quando você entra numa operação, você tem que saber o risco que você vai ter naquela operação. Vou perder R$50, vou perder R$100, vou perder R$1.000, indiferente. Mas eu quero que a minha operação sempre flua, lógico, a meu favor, para eu poder tirar do mercado o máximo que eu conseguir. Então a gente mede a incerteza do movimento, né, com a volatilidade. É o quê? Quanto maior a volatilidade, maior é a incerteza do mercado. Às vezes tem menos lotes, tem menos contratos, menos ações, então o mercado movimenta mais rápido. Às vezes tem bastante contratos, lotes, ações, enfim. E o mercado movimenta um pouco mais cadenciado. E também a gente consegue, através de dados históricos, saber qual que é a volatilidade média do ativo. Então isso daqui também poucas pessoas acabam utilizando, mas é importante você saber o quanto de volatilidade tem em cada ativo para você ter uma média. Isso te traz mais, entre aspas, segurança e confiança nas operações. Sobre a parte de intensidade, a gente pega ali por forma de atuação, principalmente no dólar, a gente vê lotes padrão, 50, lote de 100, às vezes lote de 200, então a gente consegue ir identificando, tá? Qual que é a forma de atuação de cada player, e a gente ir mapeando quais são as regiões, se as ordens são a mercado, né? Ordens a mercado tende a movimentar preço, não são aquelas ordens que ficam penduradas no book. Então, o player agride ou ele pendura a ordem, né? Então, ordem limitada,
tem essa diferença, né? De ordem a mercado, ordem limitada, ordem start de compra, start de venda, enfim. Então, tudo isso acaba sendo importante que vocês possam entender para saber como que o mercado se move. Então, se, por exemplo, você deixar uma ordem de venda nos 50, eu deixar uma ordem de compra nos 49 e ninguém agredir, né, tomar a iniciativa, agredir é tomar a iniciativa da compra ou da venda, o mercado ele fica estático, tá? Então, por isso que as ordens a mercado é quem agride, é quem toma a iniciativa de fechar o negócio, fechar na compra ou fechar na venda, tá? Então, essas que normalmente tendem a mover o preço, tá? E aí o tamanho do lote, né? O tamanho do lote importa, sim, porque imagina alguém com 10 mil contratos no dólar e um outro com 5 mil contratos no dólar. E um só quer vender e o outro só quer comprar. Quem vai ganhar? Quem tem mais? Tá? Então, o tamanho do lote importa porque é ele que vai deslocar preço. Falando da agressividade, tá? Agressividade é a questão de ordem a mercado, inclusive. Você perceber como é que é essa atuação, tá? O momento, o que está acontecendo naquele momento. Então, o player está atuando, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Para quem gosta de ver corretora, digamos lá, BTG, começa a vender bastante, você vê agressões recorrentes, né? Começa a vender uma, duas, três, tudo a mercado. E aí você percebe que elas são espaçadas a cada 2 segundos. E aí você vê lote de 50, você vê lote de 100, você vê lote de 70, ele fica muito, digamos, né, nesse exemplo, atuando nessa maneira. Então você vai percebendo qual que é a forma de atuação desse player, questão de momento, se essa agressividade ela é pouca, né? Agrediu agora, daqui 10 segundos agrediu de novo, daqui 1 minuto agrediu, não. Ela começou agora e continua, né? Sexta-feira passada, no final da tarde, para quem quiser pegar um replay de mercado no dólar, coloca lá 17 horas e 15 minutos, mais ou menos. Você vai ver o Morgan Stanley tomando um monte de 200, tá? E o mercado, acho que subiu 40, desculpa, subiu 30 pontos, tá? Então você percebe o deslocamento do preço. Ele tomou acho que 5 mil, 6 mil contratos no dólar, tá? Bem no finalzinho. E ele estava vendido lá embaixo, tá? Então Foi era que dia stop. isso? Para o pessoal que Foi está na, assistindo o vídeo no futuro, sacou? foi na sexta-feira. Deixa eu ver aqui que dia que foi sexta-feira. Sexta-feira foi dia 19. 18, desculpa. Dia 18 de junho de 2021, às 15 horas e 15 minutos. Pode colocar lá no dólar, Dolfoot, tá? Para quem for pegar ali, replay. E vai ver o Morgan Stanley comprando, tá? São agressões de 200, o lote é 200 mesmo, tá? Vai ter até um momento aqui que eu vou colocar essa agressão aqui nos slides aqui, mas tá um pouco mais para frente. Você vê que é recorrente, ele compra e o mercado acaba se deslocando, tá? Urgência, né? Ele precisa daquele lote, ele precisa sair fora de uma posição. De repente ele entrou numa posição, identificou que está errado, ele precisa zerar. Ou às vezes no final do dia, por questão de compliance, risco, limite, ele também precisa sair fora da posição. Recorrência, né? Que é quantas vezes aquele player está realmente atuando. Vendeu 1, 2, 3, 4, 10 e por aí vai, tá? Questão de desbalanceamento. Muito lote na compra, onde tem muito lote na venda. Para quem não sabe, lá dentro do Profit você tem um book que chama profundidade. E aí naquele book de profundidade você consegue identificar qual lado tem mais compra, qual lado tem mais venda, onde tem lotes grandes, onde tem lotes pequenos, né? Identificar mesmo. Tá? Às vezes vocês percebem ali ordens fake, principalmente ordens de 200, 300, de repente tiram, chega próximo ali, é sempre no final da fila, tá? Para identificar, a gente chama de blefe, tá? Ele fica normalmente no final da fila, quando chega próximo do preço, ele vai lá e tira essa ordem. E é verdade que se uma instituição fizer muito isso, pode ter problema aí com reguladores? Então, normalmente isso daí acaba sendo mais pessoa física, tá?
Esses grandes institucionais, a bolsa nunca pega, tá bom? Sim. É mais pessoa Faz física sentido. mesmo, Faz sentido. que eles acabam pegando, dando multa lá de 200, 300 mil, entendeu? Mas os caras grandes, eles, né, eles abafam, né? E aí você tem aqui na profundidade do livro de ofertas, né? Dentro ali do Profit, você consegue ver o quanto tem na compra e o quanto tem na venda, tá? A questão da tendência, tá? É a direção que o mercado está se movendo. A gente tem tendência macro, né? Tem uma tendência micro. Então é importante que vocês entendam que o dólar, né? Ou qualquer ativo, você pode pegar uma tendência, por exemplo, vocês que usam um gráfico, pega um gráfico no mensal, um gráfico semanal, um gráfico diário, aí tem lá 60 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, enfim. Então, cada período que se tem, a gente tem uma tendência, né, definida ali por, pelo menos eu defino por topos e fundos, né, ou ascendentes ou descendentes, que dá para se utilizar, né? Então, tendência de alta, ó, coloquei até parte de gráfico aqui, né? Então, você tem picos e vales, né? Ascendentes, tendência de baixa, né? Fundos e topos, né? Descendentes, tendência lateral também, tá? Muito ali na questão do tape, tá? A gente acaba utilizando bastante o fechamento, tá? Assim como em ações. A questão do ajuste, o pessoal acaba utilizando muito ajuste como tendência de mercado. Informações importantes, tá? São baseadas no fechamento. O ajuste, para quem não conhece, é simplesmente um mecanismo que a bolsa criou para quem fez operações no dia ou para quem vai ficar posicionado, principalmente, tá? Quem vai ficar posicionado, pague ou receba, né, o percentual, né, do preço médio da sua posição até o valor do ajuste, que ele no dólar é apurado ali das 3h50 até as 4 horas, pela média de negócios feitos naquele horário. E aí você recebe ou você paga, tá? Isso reduz a inadimplência, tá? Então a inadimplência, por exemplo, se você compra um contrato hoje com vencimento daqui 15 dias, será que até lá você vai ter esse dinheiro? Será que você não tem essa possibilidade de quebrar, chegar no vencimento, você não ter o dinheiro para pagar essa diferença? Então o ajuste é simplesmente você vai pagando fração. Então todo dia você vai ficar posicionado em 15 dias, então, todo dia você vai pagar ou vai receber de acordo com a sua posição. Tá? Partindo aqui para a parte das ferramentas operacionais, que é a base teórica dentro do tape, aí a gente tem o livro de ofertas, que é o book. Temos também o histórico de negócios, que é o Times and Trades. Volume at Price, né, volume por nível de preço, ou VAP. DOM, e lá fora é chamado de ladder, tá? Ou escada. Esse é o conceito, são as ferramentas operacionais que a gente utiliza dentro do tape reading. O livro de ofertas, né, é uma ferramenta que apresenta todas as ofertas do ativo, de compra e venda, que estão esperando para ser executadas. Então, são aquelas ordens limitadas, tá bom? E é essencial para que a gente conheça os preços, né? A gente saiba qual o preço que estão querendo comprar, que estão querendo vender, que estão sendo negociados, inclusive aquele com as ofertas maiores, tá? E aqui a gente tem, né, dentro disso, que ela apresenta, tá, todas as ofertas por nível de preço. Então a gente tem um book por livro de ofertas, por preço, a gente tem um book por corretoras, tem um book de profundidade, então cada um tem uma diferença entre si, né? Mas o que a gente acaba utilizando dois, na verdade, né? O book de ofertas por nível de preço, então no 57 tem 1.000 contratos para comprar, no 57,5 tem 500 na venda, então é mais fácil de você saber onde tem lotes maiores, menores, enfim. Estão tudo esperando para ser executado, tá? Aqui a gente tem, né, um livro de oferta por preço, então dá para ver que cada nível de preço, tá, tem uma quantidade 30 de compra, no preço 5.634, e na venda 15 de venda, no 56,35, tá? Então fica mais fácil de você ver onde que tem compra, onde é que tem venda, quais são os lotes maiores, né, onde que tem
número de contratos maiores, então fica mais fácil de você ir utilizando, tá? A gente tem o livro de ofertas aberto, que é elencada por corretora e também por quantidade. Aqui no Brasil a gente acaba utilizando bastante para ver, né, quais são as corretoras, por exemplo. Ó, aqui a diferença, né, é que, por exemplo, a 5635 ele vem até aqui. Então, no 5635, se a gente agrupar, a gente tem 15 contratos, que são a soma, né, 555, tá? Mas, né, destrinchado, a gente tem o BS vendendo 10 contratos, 5 e 5, e depois Genial vendendo mais 5. E a mesma coisa na compra, que a gente vê que a compra vem até aqui embaixo. Temos 3 ordens da Genial, aqui no 34, final da fila, 2 do BS, e depois mais uma aqui em cima da Genial. Então, é para a gente perceber qual corretora está atuando. Então, isso daqui ajuda bastante na questão de recorrência, ver se aquele player está agredindo bastante, se está com ordem do book, né, consome a liquidez, ele continua vendendo, comprando, enfim. Então, o pessoal gosta bastante de utilizar isso. Tá? E você consegue enxergar a tendência, né, por ali. Você consegue. Muitas vezes tem uma hora relativa, tem uma configuração no Profit que se chama hora relativa. E ali você consegue ver, inclusive, a renovação dos robôs, né? Quanto tempo que eles colocaram aquela ordem. Às vezes você percebe um monte de ordem colocada em milésimos de segundos, né? Não fica nem um segundo, e aí depois renova de novo. Então você consegue perceber também uma tendência, né, no que está acontecendo ali. Às vezes você vê ordens penduradas já há muito tempo, você fala, não, isso aqui já está há muito tempo. São ordens também mais firmes, claro, né? Porque é aquela ordem que fica há muito tempo, o cara está realmente a fim de comprar, né? Ou de vender. Tá? E aqui o de profundidade, que a gente apresenta aqui a quantidade total das ofertas de um ativo acumulados por número de contratos ou de ações que estão esperando ali para ser executada. Então aqui a gente tem, né, a quantidade, a gente percebe aqui no 35, a gente tem 15 contratos, 35,5, 50, 36, 105 e vai ser a soma, tá? De todas as anteriores. E você vê que só aumenta, né? Então, por exemplo, né, aqui no 44,5 a gente já tem 1.000 contratos e no 26 a gente tem 1.000 contratos. Perceba que tem um leve desbalanceamento, né? Então a gente vê que a compra está um pouco mais carregada do que a venda. Né? Pouca coisa, né? Se a gente for ver aqui, questão de 2 níveis de preço, mas tem. Tá? Então a gente consegue perceber o desbalanceamento também entre compra e também entre venda. A parte do histórico de negócios, que é o Times in Trades, ele, para mim, é a ferramenta mais importante que tem dentro aqui do Tape, tá? Porque a gente consegue ver a hora que está sendo executado o negócio, que é o fechado mesmo, a quantidade, corretora de compra, corretora de venda, quem que agrediu, ou seja, quem tomou a iniciativa, né, de fechar o negócio, tá? Então são informações realmente importantes. Né? Aqui que a gente tem, né, um Times in Trades, então a gente vê aqui o horário, 10, 43 e 50 segundos, o BS, que foi a quantidade, a corretora que comprou, quantidade 5 contratos, quem vendeu foi o JP Morgan, tá? O valor aqui foi 5.634,5 e agressor compra, ou seja, quem tomou a iniciativa foi o comprador, então foi o UBS. Então o UBS tomou a iniciativa de fechar o negócio, tá? Assim como aqui embaixo, ó, 10, 43, 56, temos o UBS comprando 5, quem vendeu foi a XP, preço 33 e ela foi a vendedora. Tá? Então é ela que tomou a iniciativa de vender, ou seja, de fechar aquele negócio. Tanto que o vendedor, a XP, ó, vocês percebem que ele vai até aqui embaixo. Então a gente somar, temos 10, 20, 35 contratos aqui. Então ele tomou a iniciativa, que foi do preço 33 até o 32,5. Tá? Então, quem toma a iniciativa, é importante você saber quem está tomando a iniciativa de fechar o negócio, ou seja, aquele player que teoricamente tem uma urgência em fechar o preço. Tá?
Primeira diferença aqui, né, que acho que me salta aos olhos da análise técnica, é que a gente não está preocupado qual é o player envolvido, né? A gente vê só que, pô, teve um volume expressivo. A gente não sabe se é UBS, né, se é XP. E para você importa saber qual é o player. Assim, na verdade, a questão do player, ela é relativa. O que acaba importando mais é a quantidade de contratos, tá? Então, isso acaba sendo muito mais importante para a gente, a quantidade de contratos, do que realmente quem é o player, tá? Mas o player, dependendo de como for, você consegue identificar que ele tem uma certa urgência, né? Então, de repente, se você fica observando, às vezes, só um volume ou só um lote, né, o número de contratos, no caso, você não vê que aquele player precisa de uma quantidade X, e aí você pensa que simplesmente tem outros participantes, o que não é ruim, mas tem outros participantes ali vendendo, né, na mesma direção, e você não percebe que aquele precisa realmente de um lote, né, maior. Às vezes lote de 500, 1.000 e assim por diante, tá? Mas Legal. é uma diferença mesmo que a gente tem. O importante mesmo é ver quantidade, tá? Quantidade que move preço, quanto maior a quantidade, melhor, né? Ou tende a ser melhor o movimento. Tá? A gente observa volume da mesma maneira, né? É que vocês acabam observando nos candles, né? Então você espera os candles formar para ir analisar e ver a possibilidade de uma entrada, ver que o volume realmente foi expressivo para a tomada de uma decisão, né? E aqui a gente vê a hora que está entrando o volume mesmo, que a gente percebe que a hora que a gente toma uma decisão de entrar mesmo na operação. Aqui a gente tem o DOM, né? O DOM é por nível de preço. Então a gente tem aqui desse lado azul compras, né? São ofertas de compra. Do lado vermelho aqui temos as ofertas de venda e no meio temos o preço, tá? Então aqui a gente insere ordens, né, de compra e de venda. É bem diferente, né, de vocês que acabam inserindo no gráfico, tá? E aqui a gente insere a quantidade de contratos, a gente coloca estratégias, as mesmas coisas que vocês fazem, aqui a gente pega ali por nível também de preço, tá? É uma particularidade mesmo, né? Isso aqui é bem difundido mais nos Estados Unidos e veio já há um tempo para cá, e o pessoal acaba mais utilizando aqui também. Tá? Temos o Volume at Price, ou volume por nível de preço. Então aqui, né, dá para vocês perceberem, por exemplo, ó, 5535, 5.470 contratos sendo negociados aqui, é uma das maiores barras que a gente percebe, tá? Então, volume por nível de preço. Quanto maior o volume, mais expressivo é a região ou é aquele ponto. Então, fica importante ou fica interessante mesmo, né? Da gente acabar utilizando, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui para desenhar. Acho que ele não me deu essa opção aqui. Acho que ele vai dar aqui. Então aqui, né, a gente tem, e aqui a gente tem também, tá vendo? Ó? São níveis de preço que acabam sendo importantes. E aí você percebe depois, ó, que aqui tem uma região importante, tá? A gente pode considerar aqui. E depois, ó, aqui praticamente nada e depois volta a ser negociado. Aqui diminui um pouco, depois volta a ser negociado. Então você vai determinando quais são os níveis, né, de suporte, né? Porque o preço está aqui, né? Então o que está para baixo é suporte, o que está para cima aqui é resistência. Então a gente acaba determinando, né, a região, né? A região é mais extensa, que vai desde aqui de cima até aqui embaixo. Então vai determinando nível de suporte, nível de resistência por preço. Né? Então o volume que vocês veem ali dentro dos candles, né, ou depois do candle formado, a gente vê dentro dessa ferramenta. Então isso te determina ali, onde tem maior nível de negociação, suporte ou resistência, depende de onde o preço está, né? Então se o preço está lá para cima, nesse caso aqui, né, no 36,5, aqui para baixo a gente tem suporte, aqui para cima a gente tem resistência. Da mesma maneira que vocês utilizam, né,
as suas linhas de suporte e resistência no gráfico, aqui também é. Então imagina que isso daqui seja uma linha, entendeu? Que isso daqui seja uma linha e que o preço vai oscilar ou para baixo, né, ou para cima, tá? E aí você vai ter linhas de suporte e linhas de resistência. Então nisso acaba sendo até bem parecido, né, com o gráfico, digamos assim, tá? Então, se um grafista pega e coloca o volume at price no gráfico, ele está, de certa forma, usando um pouco ali do tape reading. Sim, está usando a parte do tape, exato. Né? Legal. E aí você consegue identificar da mesma maneira, são linhas, né? São linhas traçadas. Uma coisa no gráfico que dá para você fazer, por exemplo, você colocou lá o volume at price no gráfico que dá para colocar. E aí você pega as regiões que tem maior negociação, você vai lá e coloca uma linha, né? Uma linha horizontal que ele vai traçar, né? Então ele vem daqui até aqui, por exemplo, né? Aí você vai traçando, coloca essas linhas e aí você vai demarcando, entendeu? Quais são, por exemplo, as regiões, né? E aí fica mais fácil depois de você ir trabalhando também. E aí confirma depois com gráfico, vê se realmente esse ponto faz sentido para você, né? Se o preço chegar ali, bate e volta, né? Se fica acumulando, ou se de repente passa reto, e aí você vai reconsiderar esses pontos, enfim. Então, tudo isso acaba sendo importante, né? Interessante. Tá. É uma visão um pouco diferente, né? Do que se tem, né? Mas também, né? Acaba levando para o mesmo lugar. São caminhos Sim, diferentes, mas no final está avisando ali para o trader, ó, essa região aqui é importante. exato. Tá. Então isso acaba ajudando bastante. Tá? Vocês começarem a ver, né, a parte do tape através do volume at price, que ali você vai saber do preço mesmo, qual preço foi relevante, porque dentro do candle, né, no candle que você tem, sei lá, digamos que seja do 30 até o 38, ali teve um volume que foi relevante, mas você não sabe em qual preço que foi relevante. Às vezes foi importante ali o 32 e foi importante o 37, né? Mas dentro disso você não sabe, só sabe que o preço depois ele começou a subir. Mas ali, dentro do volume de price, você consegue marcar que essa região foi importante. Então você sabe que tem um suporte e tem uma resistência dentro dessa região, né? Tem dois pontos que acabam sendo importantes. Quando o mercado volta lá para um famoso pullback, aí você vai ver se realmente vale a pena você comprar, vale a pena você vender, ou eventualmente até não fazer nada, tá? Mas é sempre importante você marcar o ponto, ou marcar a região, para quando o mercado volta, você determinar se aquele realmente foi importante mesmo para poder fazer a operação. Entendeu? A dinâmica do mercado, tá? Passar um pouco sobre o que eu faço ali no dia a dia mesmo, tá? Na dinâmica minha, que eu tenho uma rotina diária, que eu faço um panorama de abertura. Então, panorama de abertura bem simples mesmo, nada muito sofisticado. Eu vejo notícias, tá? Indicadores econômicos, site do Investing tem lá indicadores econômicos, saber quais são as notícias relevantes no dia, se tem alguma agenda, se a agenda hoje está fraca ou se está muito recheada. Hoje teve notícia 9h30. Teve bastante notícia. Semana passada, quarta-feira, teve FONC dos Estados Unidos, taxa de juros, Fed e tudo mais, cupom. Então, você consegue ver, né, se realmente aquele dia vai ser mais movimentado, se vai ser um dia mais calmo, quais são os horários para você, das notícias, né, para você não ficar posicionado ou, eventualmente, ali para você ir buscando oportunidades dentro desses horários também. Você Depois usa eu qual faço. site? Eu uso o Investing. Legal. Investing.com é muito bom, tá? Tem tudo lá. Tem outros, mas aí são em inglês, Forex Factory, que eu utilizava bastante, mas o Investing hoje está muito completo. Tem outros que o pessoal utiliza, Coifin, mas o Investing eu acho muito legal. Tem o TradingView, que também é bem bacana.
tem a parte de, para quem gosta de fazer correlação com outros ativos, né? Por exemplo, você está olhando o índice, aí você quer fazer uma correlação do índice Bovespa com o S&P. Aí você consegue colocar dentro do gráfico, tá? Esse outro índice. E aí você consegue ver, conforme o mercado um vai movimentando para cima, você vai vendo se o outro tem essa correlação ou não, né? Então é bom para você tendo o panorama, né, do que realmente está acontecendo. Porque às vezes, né, você percebe ali que as bolsas de fora estão em alta. E aí aqui a gente acaba, às vezes, criando algum viés. Ah, não, porque vai ser alto e tal, mas nem sempre. Mas é bom você olhar como que está lá fora, para a gente tentar ter um panorama de como que poderia ser o mercado aqui, mas sem criar um viés, né? Estava até falando hoje com aluno e amigo, para não criar viés, né? Acho que o pessoal acaba criando muito viés, ah, não, porque hoje vai ser alta, e aí, de repente, o mercado de alta só compra, o mercado de baixa só vai vender, e não, né? De acordo com o que o mercado vai apresentando para a gente, as oportunidades de compra e de venda, a gente vai fazendo. O dia pode ser o mercado inteiro subindo e eu só estou vendendo. Às vezes pode ser o mercado o dia inteiro caindo e eu só estou comprando, tá? Então pode acontecer isso? Pode, tá? Mas é aquilo de a gente não criar um viés, né? Porque lá fora está subindo, aqui também vai subir, porque o dólar está caindo, o índice vai subir, porque o dólar está subindo, o índice vai cair, né? Então, mas é para ter um panorama mesmo, né? Nessa parte de correlação entre os ativos, para ter uma ideia do que pode acontecer, né? Legal. Aí depois eu faço o panorama de fechamento, anoto ali os pontos relevantes onde o mercado trabalhou, quais foram os maiores volumes, onde o mercado teve mais suporte, mais resistência, tá? Eu vou anotando as minhas regiões, né? Inclusive vou anotando durante o dia mesmo, conforme o mercado vai se desenrolando, eu vou anotando quais são as regiões mais importantes de suporte, de resistência, né? E aí para o dia seguinte saber quais são os melhores pontos, né? O ponto-chave do mercado, onde ele pode inverter fluxo, onde pode continuar a tendência. Então, tudo isso você vai determinando através de anotar ponto. Praticamente ninguém faz essa parte de anotar, sabe? De anotação mesmo de pontos. Isso faz uma grande diferença. Porque muitas vezes eu falo até para os meus alunos, pô, eu sei que eu vou comprar em tal ponto, sei que eu vou vender em tal ponto. Pô, mas como é que você sabe isso? Porque eu fiz meu panorama de fechamento, fiz meu panorama de abertura, fui anotando os pontos que são relevantes, ponto de fechamento, às vezes ponto de ajuste, abertura, pontos do volume at price, onde tem maior agressão de compra, de venda, aqueles volumes. Então, tudo isso você vai, com o tempo, né, utilizando. A mesma coisa que você pega ali o gráfico e vai anotando ali, coloca 5 minutos e vai anotando suporte e resistência. A gente vai fazendo também pelo volume at price, entendeu? Legal. Cada dia, né? E aí a gente faz esse mapeamento, né, dos pontos de força que acabam sendo mais relevantes ali para a gente fazer a operação no dia. Tá? Aqui, falando um pouco de oferta e demanda, a gente entra um pouco, digamos assim, na área de economia, mas é aquilo, né? Muita oferta ou muita demanda, né? Pessoas querendo comprar ou pessoas querendo vender. Então, isso também faz com que o preço acabe oscilando bastante. E aí a gente coloca, né, uma aplicação ali na prática mesmo, né? Que é realmente o que acontece, né? Muita gente querendo comprar, vai o quê? Faltar venda. Então, tecnicamente, o preço vai subir. A mesma coisa, tem uma caneta. Eu tenho uma caneta Bic. Eu quero comprar 10 mil canetas. Tem um fornecedor que só tem 3 mil. Eu vou conseguir comprar só 3, vai faltar 7. Aí eu comprei por R$1. Aí eu vou no outro fornecedor. Ele fala, ó, agora eu só tenho aqui mais 5 mil, mas está 1,50. Então, se eu quiser comprar e precisar, realmente eu vou ter que pagar 1,50 e ainda vai faltar. Então, é um exemplo que acontece no mercado. Então, aquele player precisa comprar uma quantidade X de contratos, não tem essa oferta, né? Não tem essa demanda, essa venda no book, ele vai ter que pagar mais caro para realmente fechar aquele número de contratos que ele precisa.
Da mesma forma que tem muita venda, mas não tem compra, né? Esses dias, inclusive, a gente viu no dólar alguns níveis de preço que não tinha tanta compra, né? Tinha muita venda. Aí o mercado vai e cai bastante. Então é exatamente isso que acontece na prática mesmo. Então é profundidade do book, ver o que está acontecendo, tem muita compra, tem muita venda, quais níveis tem mais compra, quais níveis tem mais venda, quais não tem nada, para ficar esperto, né? Porque quando a gente não tem muita oferta, né, de compra ou de venda, o preço tende a correr mais rápido. Então, tudo isso acaba sendo mais relevante para ir identificando e vendo as áreas que são melhores para fazer a atuação de compra e de venda. Tá? E se vocês verem que está vazio o book, né? Isso também é uma informação importante. Está vazio daqui até ali, mas chegando ali tem muita ordem aqui. Isso que vai determinando, né? Não sei, estou imaginando como vocês vão atuar. Ah, vou comprar aqui, vou soltar ali em cima. Ou quando fica vazio o book, você acha que fica pior para você operar naquela região? Como que é essa questão do book vazio, o cara do tape reading? Então, a questão do book vazio, né, que seria a parte de liquidez também, né? Quando tem pouca liquidez, né, eu particularmente gosto. Por quê? Porque é um mercado mais volátil. É um mercado que vai correr mais. Para cima, para baixo, é um mercado mais rápido, né? Quando tem bastante ordem, é um mercado mais travado. Eu gosto de quando o mercado corre bastante. Por quê? Porque da mesma forma que vem, quando tem essas ordens que são a mercado, que vão consumir liquidez de níveis variados de preço, e às vezes pode ser uma ordem muito grande de stop, o mercado tende a correr muito rápido e voltar rápido também. Então, muitas vezes, as minhas ordens são 99% apregoadas, tá? Eu não entro no mercado, não agrido. Então, isso faz com que muitas vezes eu estou bem posicionado em algumas regiões ou pontos chaves que são mapeados, né, desde ali da parte do fechamento, da parte da abertura, do panorama que eu faço, e vou identificando quais regiões eu quero atuar, tanto na compra quanto na venda. E às vezes vem um stop muito grande ou uma agressão grande que consome a liquidez de vários níveis de preço e o mercado já volta com os HFTs, com o robô e tudo mais. Então, nisso você já consegue, às vezes, fazer uma parcial, às vezes você zerar já a sua posição, entendeu? Eu gosto desse mercado. Tem gente que não gosta desse mercado, que é muito rápido, não se acha nele. Então é questão de perfil. Tem gente que se adapta mais a um mercado, tem gente que se adapta mais a outro, né? Eu não gosto do mercado mais travado, mas eu opero o mercado travado também, né? Tem gente que não opera, tem gente que não opera mercado volátil, né? Que se olha no book, você não vê nada, né? Inclusive eu configuro até por questão de cores, né? Quando tem menos de 50 contratos por nível de preço, eu deixo numa cor, porque me facilita visualmente de identificar que, opa, aqui não tem nada, tem um buraco, né, muito grande, de, sei lá, de 7 pontos. Opa, então se um cara precisar de lote, ele vai bater 7 pontos. Então é uma informação importante. Não vou comprar 3 pontos, né? Vou tentar comprar lá perto de 6, 7 pontos, que é até onde o mercado tende a ir, né? Se o cara precisar de lote de quantidade maior, né? Ele vai consumir essa liquidez desses vários níveis de preço, entendeu? Então isso é importante, vocês possam observar também no book, né? De você ir vendo onde tem realmente mais contratos e onde tem menos contratos. Onde tem mais contratos, normalmente o mercado tende a respeitar um pouco mais de onde não tem, né? Mas eu gosto desse mercado com pouca liquidez, porque é um mercado mais volátil que te dá muito mais oportunidade. Tá? E faz todo sentido que você goste de ordem limitada, né? Você não entre a mercado. Você gosta desse tipo de mercado, né? Você não ia poder ali conseguir entrar, né? Sem tomar um spread ali grande. Então faz todo Exato. sentido. Você gosta desse tipo de mercado, então você vai com esse operacional aí que você usa ordem limitada, não é isso? Isso, exatamente. Então, nesse mercado é muito melhor você entrar com ordem limitada, né? Não quer dizer que você não possa entrar com ordem a mercado, mas quando, por exemplo, de repente, você tem ali o 40 e um player bate até o 33,
Ah, mas eu queria vender no 39, o cara bateu no 40, você viu um mercado indo, de repente você envia uma ordem a mercado, você vendeu lá no 32. Você fala, pô, mas eu não queria vender no 32. Mas o cara entrou na sua frente antes, vendeu tudo, consumiu aquele nível de preço inteiro, e você ficou lá com o raspa do tacho lá embaixo. De repente o mercado volta tudo na sua cara. Então eu prefiro mais ordem, ordem limitada mesmo, aquela que eu penduro no book para fazer minha operação. Então se pegar o meu preço, legal, eu faço, não pegou, eu também não faço. Então nisso me facilita muito mais de ir cercando quais regiões que eu quero atuar, né? Então fora de algumas regiões, para mim não vale a pena, não faz sentido, tá? Então, dessa maneira que eu faço, eu acabo utilizando as minhas operações, tá? E o mercado volátil desse jeito acaba sendo muito melhor do que o mercado mais travado. Tá? E é isso, né? A aplicação na prática é exatamente isso que eu acabei de explicar aqui, né? A questão da tendência. Como é que a gente identifica a tendência? Tem ajuste, tem fechamento. Ajuste, tá? Pessoa física acaba utilizando bastante ajuste. Mais institucional, marcação ao mercado mesmo, assets, bancos, acabam utilizando o fechamento. Tanto que a variação, se a gente for ver, né, qual que é a variação do ativo? É em relação a quem? Fechamento. Então, se é em relação ao fechamento, vou identificar, né, a tendência em relação ao fechamento. Tá? E eu tenho topos e fundos para você saber se o mercado está ascendente, se o mercado está descendente. E a gente tem, dentro de tudo, né, desde a tendência mensal, tendência, aliás, anual, semestral, mensal, diária, semanal e por aí vai. Né, até aquelas micro, né, para quem usa o gráfico, 1 minuto, 2 minutos e por aí vai. Tá? Fundos, né? Saldo acumulado de agressão, esse daqui é novo, acho que vocês acabam não utilizando muito, mas é algo importante que vocês podem utilizar dentro do gráfico mesmo. Tá? No gráfico tem um indicador que você coloca, tá, no Profit, que é saldo acumulado de agressão, e é bem interessante. Tá? Então aqui, por exemplo, né, eu coloquei o gráfico, né, de fechamento, é um gráfico de 60 minutos do dólar, tá? De fechamento. Então, todas essas barrinhas aqui, né, preta é o fechamento, tá? Então aqui, né, dá para perceber que fechou aqui, o mercado abriu aqui em cima, veio, testou o fechamento, depois abriu por aqui, ganhou o fechamento. Ó, como você percebe que o fechamento vai ditando uma tendência, né? Ó, perdeu o fechamento, o mercado caiu, ganhou o fechamento, o mercado, né, subiu. Depois voltou no dia anterior, testou o dia seguinte, testou o fechamento, né? Ganhou outro fechamento do dia anterior, ó, e aí foi de novo. Então notem que fica mais fácil de você identificar tendências em relação ao fechamento. Eu utilizo muito fechamento, faz muito mais sentido do que quem utiliza ajuste, né? Até mesmo no índice, quem utiliza ajuste no índice. O saldo de agressão é esse indicador aqui embaixo, tá? É o saldo acumulado de agressão. Então aqui dá para perceber, né, que foi agredido 4.390 contratos. Entre agressão de compra e agressão de venda, esse é o saldo, tá? Então ele faz toda a soma de compra e subtrai venda, né? Então fica negativo, né, quando tem mais venda do que compra. E dá para perceber, né, que ele começou aqui em cima, né, e começou a ter bastante venda, o saldo de agressão aumentou bastante, deu uma diminuída, tanto que o mercado fez um retorno, e depois voltou a cair, e aí o saldo aumentou bastante. Tá? Então esse daqui é legal de se colocar no gráfico, porque você consegue perceber até a tendência, né? Então, se você nesse dia aqui, por exemplo, identificou com a tendência de queda, não fiz nada, eu quero fazer venda, de repente o mercado começa a voltar e você percebe que essa grande tendência, né, é de venda, vai buscar pullbacks para fazer venda, e aí depois você vê que o mercado continua se desenrolando bastante. Questão aqui dos participantes do mercado, a gente tem banco, a gente tem investidor institucional, estrangeiro,
temos pessoa jurídica não financeira, temos pessoa física, tá? Esses são os participantes via de regra, tá? Esse é o geral que a gente tem no mercado, tá? Os que mais movimentam, o que manda mesmo no mercado é investidor estrangeiro, tanto no índice quanto no dólar, tá? Investidor institucional normalmente está normalmente contra investidor estrangeiro, tá? Porque é mais hedge que eles fazem, e, enfim. Aí depois tem banco que também acaba dando liquidez bastante. Pessoa física é mais day trade, swing trade, é mais especulação, tá? Para quem tá iniciando, né, nesse mercado de tape, é identificar fluxo do movimento de alta, movimento de baixa, enfim. Qual que é a oscilação do movimento? Então, é algo que poucas pessoas entendem sobre oscilação. É quanto o mercado, quanto aquele ativo oscila para cima ou oscila para baixo, seja em pontos, seja em centavo, né, para ação, opções, ou seja também em percentual, tá? Quantos por cento sobe, quantos por cento cai. E aí você tem uma média do quanto que isso daí oscila, né? Do quanto que esse ativo acaba oscilando. Então é legal você fazer essas contas, né? A gente entra mais na parte estatística, digamos assim, mas é importante você saber o quanto que tem de oscilação do movimento. Outra parte é volume versus fluxo versus intenção. Volume, importante, porque quem tem mais lote move preço. Volume, né? Quando tem um volume bem considerável, vai ter alguma movimentação. Fluxo, se está uma tendência de compra, de venda, né? Qual que é a intenção daquele player? Ele está comprando, ele tem um volume muito grande, já comprou bastante, continua comprando? Não, está aliviando a posição. Quando volta por algum preço que é importante dele, o que acontece? Né? Ele volta a atuar, não volta, enfim. Então, tudo isso acaba sendo importante que possa ser observado ali no dia a dia. Outro também, topos e fundos, é o que vocês, né, utilizam também dentro do gráfico. Né? Vocês conseguem observar no tape através do volume de price que você vai anotando. Tá? No gráfico, topos, fundos, máxima e mínima, a gente acaba utilizando também. Marcação dos pontos, aqueles pontos que são relevantes para você marcar e ver no dia seguinte se aquele ponto realmente se confirma. Tá? E aí você consegue identificar algumas viradas de preço, tá? Dentro do volume at price ou outras condições que a gente chama de exaustão, de absorção, tá? O topo e fundo, você observa, basicamente, você vê 33, 34, 35, 36. Aí caiu, voltou no 33. Quando está voltando ali no 36, você sabe que ali tem um topo, né? É só assim Exato. que você vê ou existe alguma outra... Isso. Não, eu vejo ali ou no volume at price. O volume at price você pega pelas barras, né? Quais são as barras, né? Importantes ali de suporte e resistência. Mas o topo é exatamente isso, né? 33, 4, 5, 6. Aí voltou 5, 4, 3, 2, 1, 0. Né? Opa, o 6 é importante. Aí o mercado voltou para lá. O que vai acontecer naquele ponto? Vai ter uma decisão ali, porque ele foi um topo. Né? Vai romper, vai para o 7, 8, 9, 10, aí foi para 41, 2, voltou para o 36, legal, então virou suporte. O que vai acontecer quando o mercado voltar de novo lá? Então é isso, entendeu? E marcando esses pontos para ver, né, depois se esses pontos acabam se confirmando ou se de repente passa direto, entendeu? De repente Legal. sai do 30, vai para o 40 direto, entendeu? Então tudo isso acaba sendo importante de fazer essas anotações. Tá? E saber onde o preço está, né? Em relação a tudo, né? O preço está caro, o preço está barato. Subiu muito, subiu pouco, né? Seja em percentual, seja em função de número de pontos, tá? Aí você tem um mapa, qual que é a posição que você quer vender, posição que você quer comprar e o preço atual, né? Questão das estratégias que a gente tem. Temos várias, né? Mas utilizo bastante absorção, agressão, volume at price, exaustão, VWAP, abertura, tá? Abertura barra fechamento. Tá? São as estratégias muito boas, confirmações de tendência e inversão também de tendência, inversão de fluxo. Tá?
Nessa primeira, que é a parte da agressão. Pode ser uma agressão de compra ou uma agressão de venda, enfim, mas a agressão de compra, ela parte do comprador, né? Então, quem toma a iniciativa é o comprador, ele precisa comprar. Então, como a gente vai no mercado, né? Eu preciso comprar no mercado um shampoo. Eu vou lá no mercado, vou comprar um shampoo. Eu vou tomar a iniciativa de fechar aquele negócio, né? Então, uma agressão de compra, tá? Parte do comprador. O shampoo na prateleira é uma ordem limitada, né? É uma ordem que está limitada. Aí você O vai vendedor. lá. Exato. O vendedor definiu o preço, definiu lá, sei lá, R$ 20. Você vai lá e se define, pô, R$ 20 nesse shampoo tá caro ou tá barato? Não, tá legal. Vou lá e compro, passo no caixa, né? É diferente, por exemplo, daquele vendedor de porta em porta, né? O cara vai lá e te oferece um shampoo, entendeu? Fala, não, eu tô vendendo aqui esse shampoo R$ 20. Ah, não, R$ 20 tá muito caro, eu pago 15. Né? A gente vê muito na praia, né? O cara, né, com espetinho, né, e tudo mais. Não, eu pago 15, fechado, então eu te vendo por 15. Aí o cara foi lá e fechou em você, entendeu? É diferente, né? Você tem ali são exemplos diferentes, mas que a gente vê ali no dia a dia, né? É o que acontece no dia a dia nosso, né? A economia, enfim. Né? Então, Legal. nesse caso, o cara vai lá, agrediu o book da venda, né? Agrediu o shampoo que está ali na prateleira, levou para casa, né? E aqui é como a gente toma essa decisão, né? Aqui. Então, nesse ponto, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui um Times, aqui em cima, e aqui a gente tem dois books. Temos um book por nível de preço, que é esse daqui. Então, 35, 35,5, 36. Um book aberto por corretora. A gente vê aqui Bradesco, XP, Genial, UBS. Então, tem aqui. E aqui o Times in Trades, que a gente vê a quantidade, corretora de compra, valor, corretora de venda, né? O número de contratos aqui é relevante, tem até uma cor, né, destacada, enfim. Então eu coloco dessa maneira que fica mais fácil até de ver, né, o que tá acontecendo, né? Compra de um lado, venda do outro, enfim. Tá? Então, o número de contratos ali é muito grande, você já vai suspeitar que é realmente a instituição. É um cara ali na mesa do BTG executando, né? Sim, provavelmente um cara da mesa do BTG, ou às vezes pode ser uma empresa, né? Vale do Rio Doce, fez uma exportação e precisou fechar um número de contratos. Quem deu a liquidez foi o BTG. Então você percebe que esse lote fica lá, ele precisa sair dessa posição, então ele vai entrar no mercado, tá? Para fazer o hedge dessa posição. Isso te Então, influencia de alguma forma? Você fala, pô, os caras sabem de alguma coisa, estão ali descarregando 2.000 contratos. Isso te sim. influencia de alguma forma? Influencia, acaba influenciando, porque quando a gente identifica que tem muito lote, né, eu quero estar com esse cara que vai movimentar preço. Então ele precisa desfazer a posição dele, precisa montar uma posição, enfim. A gente nunca vai saber qual que é a real intenção, mas ele tem uma quantidade que ele precisa precisa fechar, né? E precisa fechar no melhor preço sempre, né? Então a gente vai identificando ali os lotes maiores, né? Essa recorrência que eu já falei, ele começou a agredir uma vez, duas, três, quatro. Opa, calma aí, tem alguma coisa aqui por trás que ele está precisando. Então cria uma certa urgência e a gente vai utilizando disso para poder fazer as nossas operações, entendeu? Interessante. Tá? E aí mostrando aqui, né? Agressão de compra, aquela parte, né, do comprador agride o book de venda, consome liquidez da venda. Então, ó, a diferença, tá? Eu vou colocar aqui, que é o seguinte. Então, aqui a gente tem, né? Você vai ver que vai consumir alguns níveis de preço por aqui, ó. Que é no próximo, tá vendo? Ó? Então, a gente percebe que aqui... Ó, cadê?
Então dá para perceber que aqui consumiu toda a liquidez, ó. Tá? É mais ou menos assim que aparece. O que acontece é que a gente não vai ver um book dessa maneira, tá? Sem oferta aqui. A gente não vê isso, tá? O que acontece é que quando parte essa agressão de compra, ela vai consumir o número de contratos que tem onde? Na venda. Consumiu, beleza. Aí, quando parte para a bolsa, né, a informação que vai para a bolsa, eu agredi na compra, então consumir esse nível de lote, beleza. Aí a bolsa vai fazer uma atualização do market data para que chegue essa informação até você. Tá? Então, você não vai ver nunca isso aqui, vazio aqui, né? Desse jeito aqui. Você vai ver o passo seguinte, né? Fechou aqui, aquele 35 não tem mais, a gente tem aqui, ó, 35,5 e temos também o quê? Temos também aqui o agressor, ó. Aqueles lotes estão aqui, ó. Alguém agrediu aqui. Aquele número de contratos que foi o vendedor. Lembra? Bradesco, XP, Genial, era tudo que estava na venda. No 35 e 35,5. Então é uma atualização do market data da bolsa que vai chegar para você assim, book fechado, times em trades aqui, o que aconteceu, book também fechado, e aí depois você vai ver quem que é o agressor. Nesse caso aqui, o nosso agressor é a Genial aqui, ó. Então, ela que tomou a iniciativa de fechar o negócio. Então, ela que agrediu o mercado, você viu ali que consumiu a liquidez, fechou o book, né, aqueles lotes vieram aqui para o Times and Trades, e assim segue o mercado. Tá? Então, aqui aquilo que eu passei, né, que foi consumido aqui. 35,5, 35, 35,5, sobrou um pequeno saldo aqui na venda no 5,5, que é esse cara aqui da Genial, tá? Então esse é o princípio que particularmente move o mercado, né? Quem toma a iniciativa, né? Aí a gente tem uma outra condição, que é a parte de dentro da agressão, né? Que é a parte da venda, eu dei o exemplo de compra, né? Mas da venda, a parte do agressor, né? Do vendedor, então o vendedor toma a iniciativa de fechar aquele negócio, da mesma maneira, né, agride o book da compra, que são as ordens limitadas, né, e aqui a gente tem da mesma maneira, né, então sumiram, né, esses lotes que estavam aqui, né, essas ordens aqui, e a mesma coisa aqui, né, da compra, tá? E aí a gente percebe que, ó, fechou outros números, né, outros níveis de preço, e aqui o agressor, que aconteceu? Ele vendeu, a gente vai saber depois quem que é o agressor. Mas começou a vender UBS, né? Genial, UBS, Ideal e por aí vai. Tá? No 39 inteiro aqui. E não tem mais nada no 39, só tem aqui o 38,5. E a gente sabe que agora foi o BTG. Então o BTG tomou a iniciativa de agredir, de vender. Então é o que vai para o Times and Trades. A gente só vê o quê? O agressor ele não está no book, tá? Quem está no book é quem coloca a ordem limitada. O agressor é uma ordem a mercado. Tá? Então, essa pequena diferença aí que a gente tem. Outras condições, né? Absorção, né? Que é importante também, que aquela oferta de compra ou de venda vai permanecer firme no book, ele não mexe. Tá? Lá fora ele é conhecido como ordem iceberg. Você vai ter um alto volume negociado, então isso daqui acaba sendo relevante, alto volume negociado. Às vezes você vê 1.000 contratos, às vezes você vê 2.000 contratos, às vezes até muito mais do que isso, tá? Muitas vezes o pessoal fica se perguntando, poxa, mas tem um número de contratos muito grande, o mercado pode continuar movendo contra? Pode, né? Mas desde que não mova muito, desde que mova ali 2 pontos, no máximo dentro dessa região. Então, digamos que aqui seja 35, né? A gente teria na compra, o mercado pode ir até o 33. Tá?
para que ainda fique dentro dessa região. O que passar muito disso já fica muito ruim, tá? Muitas vezes, esses lugares que teve absorção anterior serve também para regiões de pullback. Então, o mercado saiu, por exemplo, do 35, subiu lá para o 47, voltou aqui para o 35, a gente pode fazer uma compra, tá? É que, digamos que a gente tenha feito uma compra, voltou para cá, é uma região de pullback, porque é uma região importante, que alguém já atuou lá, e aí é importante que você possa identificar se aquele player ou se tem outros players, né, atuando, defendendo essa região, tá? E aí sempre a gente tem entradas, né, tipo de entrada, a gente pode entrar de maneira mais agressiva ou, né, de maneira menos agressiva, que é a parte mais conservadora. Eu gosto de entrar mais agressivo mesmo nesse caso, que é quando eu noto esse volume, tá? Então, quando começa a aparecer um grande volume, tá? Eu vou entrando na operação, tá? Eu não fico esperando uma confirmação. E aqui é onde você tem uma confirmação, que é a entrada menos agressiva. Você tem que esperar aquele movimento cessar, o mercado começar a subir um pouquinho para aí você entrar. Nisso daí nesse caso ali que você está falando de notar o volume, você vê quantidade, né, ali de quantidade. Contrato. Isso. Exato. Tá, beleza. Tá? E aí você vê isso daqui dentro do volume price, tá? Então, a parte do volume, principalmente, ó, você vê dentro do volume price. Aquelas barrinhas grandes é onde você acaba anotando, tá? Até dentro do volume price tem uma configuração que você consegue colocar um saldo, tá? Tem ali um saldo dentro do VAP, que aí você consegue identificar se o saldo está muito positivo ou se ele está negativo. E ali você toma uma decisão, né, de fazer uma compra ou de fazer uma venda, conforme o mercado vai se desenrolando. E é aquilo que eu falo, né, que aqui a gente vai observar, né, o saldo de agressão, tá, dentro do volume price, tá, a quantidade que está sendo agredida, né, o player que toma a iniciativa de vender, quanto que ele está vendendo, se é 20, se é 10, se é 200, se é 300. A agressividade também. Ele está vendendo agora, daqui 10 segundos ele vende de novo, daqui 1 minuto ele vende, ou não, ele está insistindo mesmo nessa venda. Eu vendo, estou vendendo, daqui 2 segundos vendo de novo, 1 segundo e assim por diante. Tá? E aí uma coisa interessante, né? Quando a gente vê uma absorção, tá, no fundo, tá, e ela continua de forma rápida ou de forma mais agressiva, você pode esperar o mercado, né, ou aquele movimento terminar, tá? O número de agressão, a agressividade daqueles players, né? Então você vê a agressão, venda, e o mercado começa a se deslocar, espera parar um pouco a venda, para aí sim você tomar uma posição, tá? Isso para quem é mais conservador. Para quem é mais agressivo, na hora que você identifica que tem venda, o mercado deu uma segurada, você já começa a entrar. Tá? E aí vai cercando essa região dentro daqueles 2 pontos. E aí aqui, né, o que vai acontecer? Os players têm que consumir toda aquela liquidez de contratos, seja no fundo ou no topo, ou então ele vai desistir. Então, às vezes, você tem 500 contratos aqui na venda, na compra, aliás. Você tem 500 contratos aqui na compra. Né? E aqui você tem, sei lá, 100 contratos aqui na venda. Aí você tem que esperar o quê? Esse número de contratos aqui serem consumidos, né? Não ter mais nada aqui. Ou se sobrar, sei lá, sobrou 300. O que vai acontecer? Imagina quem vendeu 200. Vai começar a ver o que? Opa, calma aí, eu vendi 200, o mercado não foi, tem mais 300. Preciso ver se vão ter mais venda para esse cara aqui que vendeu ficar soberano. Não, quem está soberano por enquanto é o cara da compra, né? Então a gente tem que identificar se vai consumir toda essa liquidez, o que vai acontecer depois, né? Vai começar o mercado ir contra, né? Então a absorção normalmente é reversão de tendência, tá? Então o mercado está caindo e aí ele vai subir. Então o mercado está subindo e aí ele vai cair. Então é sempre a parte contrária mesmo, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que para toda venda tem uma compra. Portanto, o ponto-chave mesmo que a gente tem na absorção é que alguém vai perder a briga. Né?
É tipo, eu falo para os alunos, tipo MMA, né? A gente tem um cara lá que vai ganhar. A gente quer estar do lado de quem? Ou briga de rua, enfim. O cara que quer ganhar, velho. O cara que vai ganhar. Então, de repente, você vê lá, um exemplo, tá? Numa briga de rua lá, você vê 5 de um lado, 3 do outro. Só que os 5 de um lado são tudo os magrinhos e do outro lado os 3 são aqueles gigantes, velho. Teoricamente, quem vai ganhar a briga, né? Aqueles gigantes. Mas você tem que ficar vendo o que vai acontecer nessa disputa. Se realmente vai entrar agressão de venda e o mercado vai segurar, se vai entrar agressão e o mercado vai continuar, e aí você vai vendo, né? Então, dependendo de como for, você atua, dependendo de como for, você não atua, né? Então, tudo é questão de você observar o que está acontecendo naquele momento mesmo, né? Então, a parte mesmo momentânea. Né? E aí, depois, pullbacks, nessas regiões que tiveram absorção, que acaba sendo também importante, tá? Para fazer a operação. Eu deixei aqui, né, exemplos, né, de absorção. Aqui é um saldo, tá? Dentro do volume at price, que a gente tem o preço, e aqui a gente tem um saldo, né? Então dá para notar que teve bastante venda, muitas vendas, né? E depois o mercado, né, ó, tá aqui, ó, 1,5, né? Então percebe que a venda foi e depois voltou. Tá? Então a gente percebe que dentro dessa região, do 1,5 até o 98,5, a gente tem uma absorção. Tá? Mas absorção de quê? De compra. Tá? Porque o mercado não fluiu. Ele não teve a continuidade do movimento. Tá? E aqui do outro lado, né, na parte também que é dentro do volume at price, né, e aí a gente vê muitas agressões de compra, tá? Ó, agressões de compra. E o preço, você tem que ver se o preço vai subir ou se ele vai voltar. Tá? Então, às vezes, dentro de uma região, você começa a fazer operação de venda, tá? E aí o preço depois volta para essas regiões mais agredidas, tá bom? Então, isso daqui é um operacional bem legal para quem quer começar mesmo no tape. A parte do volume at price vai te dar bastante indicativo das maiores barras e também do saldo, onde que tem lote mesmo, né, dentro da agressividade dos players, né, porque é diferente você ter ali 140 na venda do que você ter 1.250. Então você tem muito mais agressividade, muito mais lote naquele ponto, aquele ponto acaba sendo muito mais relevante do que o 98,5, né? O mercado continuou caindo, tá, mas depois ele voltou, né? Fez aquele respiro, né? Um pullback, de repente o mercado engatou uma compra. Então tudo isso é importante de que você possa fazer essas observações e anotações, tá? E aqui, né, dentro disso, né, da parte lá de absorção, tá? O play ele toma a iniciativa de fechar o negócio, busca sempre alto volume, tá? Que a gente tem que buscar, são aqueles volumes aqui, né, 1.200, 1.000, do outro lado aqui 1.900 e tudo mais. Então é para ir buscando essas regiões mesmo de maior atuação. E às vezes o mercado vai mover um pouquinho ali numa acumulação, né, dentro da fase de acumulação, uns 4 pontos, e aí depois vai tomar um rumo. Tá? Identificar se essa agressão ela é recorrente, se ela é agressiva, né, se os players continuam agredindo, se ele para, depois volta de novo. E aí você tem a questão das suas entradas, né? Se você entra mais tranquilo, se você entra mais rápido, enfim. Né? Você vai ficar de olho onde? Na agressão, de novo, quantidade que está sendo agredida. Quando você vê a agressão de uma forma recorrente, um indicativo do player que realmente ele quer atuar nessa região, ele precisa, por algum motivo, ele interessou nesse preço. Então, se ele interessou nesse preço, é importante para a gente também. Observar a agressividade dos players, né? Então, aquilo lá, para toda venda, tem uma compra e alguém vai perder. Ponto. Quero estar do lado de quem ganhar, não quero estar do lado de quem perder. Tá? E observar de novo, né, os pullbacks dentro das regiões, porque normalmente onde um player atua uma vez, ele vai atuar de novo, tá? Via de regra. Tá? E esse daqui, lembra que eu comentei no começo da live, né? Eu falei aqui do Morgan Stanley, tá aqui o Morgan Stanley, né?
Então, nota que ele começou, ó, 17,15, desculpa, 17,13, ó, e continuou agredindo. Então, ele começou com um lote de 200, depois, ó, recorrência dele, né? E aqui, ó, ele começou, foi 9, 13 e 11. Depois de 15 segundos, ele agrediu de novo. Aqui é quase 1 minuto depois. E aqui é 30 segundos depois. E aqui não, ó. A diferença, ó, 5 segundos. Tá vendo, ó? Praticamente, ó. É muito rápido, tá vendo? Foi agredindo mais rápido. Então ele espaçou e depois ele começou a agredir muito rápido, né? E aí você nota esse ritmo, né? A cada 5 segundos agressão de compra, 5 segundos agressão de compra. Você vai pegando o quê? Um padrão de atuação dele, que é de 200, né, contratos e que também é de 5 segundos. Então você fala, opa, calma aí, ele está agredindo. E aí você vê que o mercado depois começou a subir, tá? Então ele começou a agredir no 85,5, depois estava agredindo lá no 95. Então ele moveu 10 pontos aqui com as agressões dele, né? E consecutivamente, né? Esse aqui do lado foi o início do movimento, né? E depois aqui foi a continuação do movimento. Ele continuou, ele agrediu um pouco, parou, depois continuou e agrediu mesmo, recorrente. Então nisso que você tem que ficar atento. Quando ele já começa a agredir 2 vezes, na terceira, eu já fico esperto que eu vou entrar junto com esse cara, né? Ou esperar o mercado voltar um pouquinho para eu entrar, né? Para ter ali uma condição melhor do meu stop. Porque eu estou percebendo que aquele cara precisa. E aí, esse estava vendido em 10 mil contratos no dia. Opa, calma aí, final do dia, começou a agredir, já tomou 600. Calma aí, se ele está vendido em 10, tomou 600, tem 9.400 ainda para ele comprar, né? Será que ele vai comprar tudo? Não sei, mas é uma conta que eu faço ali para saber se vale a pena eu entrar, se não vale a pena, enfim. Aí depois eu vejo ele começar a comprar, eu falei, opa, calma aí, ele vai comprar, via de novo ele agredindo e vou entrando com ele, entendeu? Então são tipos de operações que dá para fazer, que é a parte de agressão, e você percebe que o mercado vai bastante e fica interessante de poder fazer, tá? Tem algum player que você siga mais, você lucre em cima das movimentações? Então, depende muito, assim, você tem um rodízio bastante dos players ao longo dos meses, né? Tem mês que é atuante muito BTG, liquidez, tem mês que é mais Bradesco, tem mês que é Santander, então você tem que perceber como está no mês para você ir identificando e começar a fazer esse tipo de operação, né? No mês passado, liquidez BTG, bastante. Morgan Stanley tem ido nessas últimas semanas muito também, junto com o Bradesco. Então você começa a perceber, opa, calma aí, né? Mas o que eu sempre falo é questão de lote, né? Questão de quantidade, que é o que vai movimentar preço, é mais importante do que o player. O player você vê ali naquele momento, você vê ali no dia, se ele está mais comprado, mais vendido, né? De repente está a favor da posição dele, se está contra a posição, o que ele está fazendo, tá? Eu sei que os players têm várias pontas, um banco atua por N pontas, N corretoras, mas a quantidade que você tem ali é importante, tá? Para a gente perceber mesmo se está recorrente, se para, se está tá com ritmo, né? Tá ritmado, então cada 5 segundos está tendo agressão, opa, calma aí que eu vou junto com esse player, né? Então são fatores que você tem que analisar momentaneamente para tomada de decisão. Tá? Aqui o volume price, né? Volume por nível de preço, a gente consegue configurar por tempo, da mesma forma que a gente configura um gráfico por 60 minutos, 15 minutos e tudo mais, a gente consegue configurar aqui também. Mostra uma perspectiva, né, de onde os players estão posicionados, quais são as maiores regiões ali de compra e de venda. Consegue identificar quais são as melhores regiões, né, ou região de acúmulo. Você consegue identificar as condições de operação, que são absorção, exaustão e também agressão, que é no caso da distribuição. Tá? Coisas para a gente ficar de olho na questão do saldo acumulado, saldo de agressão, que eu mostrei uns slides para trás. A quantidade por nível de preço, quanto maior a barra, né, maior o suporte ou resistência naquele preço.
Quantidade de contratos diretos, né, que a gente vê ali no Times and Trades, né, não passa pelo book. Quantidade direto é muitas vezes uma quantidade muito grande que não tem no mercado. Um player liga na corretora dele, no broker, e pede uma liquidez para um X número de contratos, né, às vezes 10 mil, às vezes 5 mil, que não tem no book, e aí passa-se um direto, mas é uma informação relevante no mercado, por quê? Porque alguém comprou e alguém vendeu. Tá? A gente não sabe qual que é a direção, se foi agressão de compra, se foi agressão de venda, tá? Mas é importante porque vai mover preço. Alguém ficou com aquele lote, tá? Então ele vai mover preço. Observar também se está próximo de topo e fundo, tanto o direto ou o saldo de agressão, enfim, para você fazer a operação. E aí pullback nessas regiões de negociação, ficar de olho para ver se vai ter atuação de novo, se vai ter defesa, né, dos players e tudo mais. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Tanto do volume por preço, que a gente vê, inclusive aqui é um direto, tá? Que está essa coluna branca. Aqui a gente tem um direto grande também, né? Aqui no 52,41. Então, quando tem esses diretos muito grandes, é importante ver se o mercado ele vai ficar para baixo e a gente entrar, ou se ele vai ficar para cima e a gente entrar na compra ou na venda, tá? E depois a questão do saldo também de agressão, que são esses saldos aqui, de agressão de venda, saldos de agressão de compra, né, onde tem agressão de compra e de venda relevante, porque alguém vai ficar perdido ali, né? Alguém vai perder a disputa, né? Seja para compra, seja para venda, eu quero estar do lado do vencedor, né? Do ganhador. Então vou ficar de olho dentro dessas regiões aqui de saldo de agressão para eu me posicionar, né? Às vezes não consegui pegar a operação nesse começo, vou esperar o mercado cair e aí voltar a fazer um pullback nessa região para fazer uma operaçãozinha, tá? De venda e aí pegar o direcional do mercado, tá? É uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta que me trouxe no começo, tá, do tape, muita assertividade, muita visão de mercado, porque quando eu mudei da parte do gráfico para o tape, eu precisava de ferramenta que pudesse me auxiliar. Uma ferramenta que me auxiliou bastante foi o Volumetric Price, né? Eu conseguia saber onde os players estavam mais posicionados, onde tinha mais ímpeto de compra, mais ímpeto de venda, né? Quais eram as regiões de atuação, né? Tá, com o Volumetric Price é mais de 90%. Tá? Deu uma congelada aqui, mas tá tranquilo, tá fluindo. Tá. Parou em alguma parte? Não, só deu uma congeladazinha, mas vamos que vamos. Beleza. Então, essa parte aqui me auxiliou muito, essa ferramenta. É uma ferramenta que para quem for iniciar do gráfico, é uma ferramenta que eu utilizaria. Eu colocaria no gráfico para você ver as regiões, colocaria uma ferramenta à parte ali para você observar mesmo, né, o que está acontecendo, quais são as regiões, né, e analisando, quando chega nessa região que tem uma barra muito grande, o que acontece ali? O mercado para, né, o mercado continua. Então, tudo isso vai te dando um filtro e você vai se familiarizando mais, né, com a parte mesmo da ferramenta, né? É bem bacana. E vale muito mais a pena você colocar também, né? É questão de adaptação, tá? Legal. Tá? Aí a gente tem a parte de exaustão, né? Que é não interesse, tá? É pouco volume negociado por nível de preço, né? E você consegue identificar isso também, tá? Dentro do Volumetric Price é legal porque o Volumetric Price te dá exaustão, te dá absorção, te dá agressão, né? É uma ferramenta bem completa para se utilizar. E quando você começa a utilizar e familiarizar mais com ela, você vai ver que é muito bom, muito boa ferramenta que vai te dar bastante suporte, mais filtro operacional, né? E te mostra a rejeição dos players na negociação. Então, quando você vê no candle aqueles pavio, né, aqueles pavis,
né? Rejeição do preço, o mercado sobe, depois volta, né? Então, mais ou menos comparando, tá? Seria o que a gente consegue pegar de exaustão. Então, tem uma exaustão do movimento. O mercado começa a subir, 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 41, 2, 3, 5, 49, e depois o mercado volta. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2. Então, tem uma rejeição muito grande lá perto do 9. Então, onde você vê o pavio, é a mesma coisa que a gente consegue ver no volume de price também. Então, tem uma rejeição, né? Os players não querem comprar mais caro, né? Então o mercado volta. Ou os players não querem vender mais barato, aí o mercado volta, né? E aí, muitas vezes, isso pode ser considerado até uma distribuição quando o mercado corre muito rápido, né? Aquele mercado mais volátil, que tem falta de liquidez. Você vê que o mercado ele vai muito rápido e depois ele volta, né? Então tem uma rejeição. Então perceber como que é esse movimento, então uma dica aí para vocês, perceber esse movimento, né? Se o mercado ele sai dos 50, vai para o 40 rápido e volta, ou se ele vai 49, 8, 7, qual que é esse ritmo, né? Porque muitas vezes ele vai rápido e volta. Então, opa, rejeição muito forte, né? Seja por um stop, por falta de liquidez, enfim, mas não teve a continuidade do movimento. Então, isso daí é importante também, né? Porque sempre tem alguma motivação por trás disso tudo, né? E a gente pode se dizer que cria um vácuo de liquidez, tá? E aqui a gente percebe, né? Aqui exemplos, né, de exaustão, tá? Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3.300, né, contratos, 1.000 contratos, 1.200, e aqui embaixo a gente tem 75. A gente tem 100 contratos. Então, o mercado ele começa o quê? A afinar, né? Você percebe que é mais ou menos assim, né? O mercado. Tá? Tem bastante negócios aqui em cima e aqui embaixo tem poucos negócios. Tá? Então o mercado afina. A mesma coisa aqui ao contrário, né? Quando a gente tem uma exaustão de venda, tá? Aqui é uma exaustão de compra, aqui é uma exaustão de venda. O mercado tem bastante negócios aqui embaixo e aqui em cima tem poucos negócios, tá? Então é importante isso também de observar, né? Você vê que o mercado negocia bastante numa região e dependendo na outra já negocia pouco, tem muita rejeição. E é importante você anotar esses pontos também, né? Porque se rejeitaram aquele preço, provavelmente quando chegar nele vão rejeitar também. Aqui a gente tem a VWAP, que é uma média ponderada de todos os negócios realizados ali ao longo do dia, fornece uma visão, tá, de tendência do ativo. Tem muitos HFTs, fundos, bancos também que utilizam a VWAP para montagem e desmontagem de posição. E esse indicador é sempre reiniciado a cada dia. Então, no dia de hoje, tem uma VWAP. Amanhã tem outro VWAP, tá? E assim por diante. Como ela aparece para você sem usar o gráfico? Sem usar o gráfico, ela aparece no DOM. No DOM ele aparece um pontinho apenas, tá? A gente não consegue ver de onde que ela estava, né? A gente só consegue ver onde que ela está atualmente. Entendeu? Tá? É igual tem um pontinho ali do lado do lado do preço, né? Você consegue só saber pela cor, né? Às vezes tem uma coluna de anotações que ali você aparece na VWAP. No volume at price à parte, né? Numa ferramenta você pode colocar também, que ali fica também qual que é o ponto da VWAP, né? Mas a gente não tem essa linha que vocês têm aqui, a gente não tem, né? Eu sei que ele está aqui, por exemplo, né, nesse último negócio, está aqui. Agora, da onde que ele veio, eu não sei, entendeu? Só se eu abrir um gráfico para ver. Entendeu? Então tem essa diferença, né? Para vocês no gráfico, vocês conseguem ver inteiro, né? Inclusive, né? Teve regiões aqui, né? De suporte, região de resistência e tudo mais, né? Coisa que para a gente não consegue ver nada disso. E aí outro ponto importante é a abertura, que é o primeiro negócio, a primeira acumulação ali do dia. E aí quanto mais número de contratos tem, maior é a relevância daquela abertura, tá? Ela define um viés do dia ali na micro tendência, para cima é alta, para baixo é tendência de baixa. Um ponto que eu utilizo bastante é para identificar a existência de gap.
gap de alta, um gap de baixa, se aquele gap é muito pequeno, é muito grande em relação ao fechamento do dia anterior, porque quanto maior o gap que a gente tem, maior vai ser a probabilidade da força do movimento inicial, né, do movimento seguir muito rápido, tanto para compra quanto para venda, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a abertura ficou aqui no 14, tá? E aí depois que a gente percebeu, ó, o mercado correndo rápido para baixo, né? Tanto que também não tinha muitos negócios, né? Muitos contratos, né? Aqui, ó, sendo negociados, tá? A gente percebe aqui no volume at price que é aqui do lado. E aí o mercado corre rápido. Então, quanto maior o número de contratos, maior a probabilidade do mercado correr muito rápido. Isso daí acaba sendo importante, né? Quando o mercado acaba tendo um gap bem relevante, ou bem legal, com volume de contratos também bem bacana, né? Dá uma operação muito rápida, às vezes você pega ali, tem alunos ali que tem uma meta menor, né, com maior número de contratos, já na abertura já sai e já fala, já fiz minha meta, aí só amanhã e por aí vai, mas é um bom momento ali para começar a ver com bons olhos uma eventual posição, uma eventual operação mesmo, dentro dentro da abertura, né? Eu gosto bastante. E é isso aí, né? É essa a nossa apresentação, né, do dia de hoje, né? Que eu Ficou tinha aqui muito bom, cara. Muito boa a sua com aula. vocês, né? Para passar mesmo, né? Aquilo que acaba sendo importante, né? Dentro da parte básica, né? Mas que acaba sendo importante, que acaba sendo, sabe, relevante mesmo para que possa entender um pouco mais, né? Utilizar algumas ferramentas, estudar um pouquinho mais. O volume de price é bem legal mesmo, é uma ferramenta muito bacana para poder utilizar, né? Utilize bastante, estude essa ferramenta. Eu acho assim, se eu fosse dar um conselho para quem está iniciando dentro do tape, eu sei que tem um book, marca aqueles contratos acima de nível de preço, que tem mais de 100 contratos, mais de 200 contratos, você consegue ir identificando onde tem suporte e resistência pelo book, né? No Times, vê aquelas quantidades grandes mesmo de agressão, 200, 300, 100, enfim, essas recorrências também das agressões, mas o volume at price é a ferramenta mais completa, que ela vai te dar o saldo de agressão, ela vai te dar o número de contratos que está sendo negociado por nível de preço, né? E são partes ali importantes mesmo para que se possa fazer uma operação mais consistente, estudar bastante, suporte e resistência, porque é muito mais prático dentro do gráfico, né? Porque vocês traçam aquelas linhas horizontais no gráfico, no volume de price você também tem as linhas horizontais, né? Você pode colocar no gráfico, você pode colocar uma ferramenta à parte, que isso vai te dar também mais consistência, né? Filtro operacional e tudo mais. Legal. Então, alguém que quer começar a se aventurar no tape reading, né, e já mexe com gráfico, seria uma boa para essa transição usar o volume at price. Você começa ali a transição, se acostumando com isso, essa questão de ver quantidade ali de contrato naquela região, e aí, eventualmente, você pode ir começando, né, a ir mais direto ali para a leitura ali mesmo, do fluxo, né, de tudo. Cara, muito legal sua aula, hein? Você faz parte do grupo Operando Juntos, né? Eu já mencionei eles num vídeo muito tempo atrás, meu vídeo de gerenciamento de risco, também vale a pena assistir, pessoal. Mas muito maneiro. Então, eu vou deixar aqui os links na descrição do vídeo. Quem gostou do trabalho dele, pessoal, ele tem um canal no YouTube também, só digitar, né? Fusco Tape Reading, que vai te encontrar, né? Exato. Você pode digitar lá youtube.com/tape reading na prática. Ah, legal. E aí você encontra, tem muitos vídeos sobre book, times and trades, volume at price, né? Tem o dia a dia ali a gente operando, né? Tem as lives segunda, quarta e sexta, que a gente faz. Tem muita coisa bem bacana lá que dá para o pessoal ir aprendendo. Pode me chamar também, tirar dúvida, enfim. Pô, maneiro, show de bola, Fusco. Valeu pela aula, irmão. Tamo junto, hein? Valeu, agradeço.